Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal da Fraternidade São Francisco de Assis, da Ordem Franciscana Secular de Caicó, no Rio Grande do Norte. A meditação de hoje terá como título O que são fontes franciscanas. Na meditação de hoje, vamos pensar no significado das fontes franciscanas. O que são fontes franciscanas? Qual sua importância para a ordem franciscana? Ou para todo homem e mulher que estão no seguimento de Cristo? As fontes franciscanas são dirigidas apenas àqueles e àquelas que receberam do Senhor a graça da vocação na igreja e na vida de viver o carisma franciscano? Ou antes, fontes franciscanas são fontes de uma experiência mais originária, fontal, da experiência do encontro de fé com Cristo e de seu discipulado. As fontes em fontes franciscanas revelam, mesmo para um ateu, a experiência de uma existência autêntica, se soubermos fazer a leitura correta, a leitura espiritual desses textos. Em que sentido devemos entender fontes nas fontes franciscanas? O que significa fazer leitura espiritual de textos-fontes? O que é leitura espiritual? Temos duas edições, publicações aqui no Brasil das fontes franciscanas. Uma da editora Vozes, é essa aqui, e outra da editora Mensageiro de Santo Antônio. As fontes franciscanas são constituídas de diversos documentos do primeiro século de franciscanismo. Nelas encontramos várias biografias de São Francisco, os escritos de São Francisco, como regras, cartas, orações, admoestações, cânticos, saudações, testamentos. Também encontramos os documentos biográficos, cartas sobre o processo de canonização de Santa Clara. Temos também escritos sobre alguns irmãos da fraternidade primitiva, como, por exemplo, o beato Frei Egídio de Assis, eremita, o terceiro a seguir Francisco. Encontramos documentos sobre as missões franciscanas fora da Itália. Certamente a historiografia realizou um gigantesco trabalho nesses séculos franciscanos em estabelecer a autenticidade das datas e autorias dos diversos documentos. Todo franciscano e franciscana, ou estudioso do franciscanismo, se beneficia de todos estes estudos realizados ao longo dos séculos. Porém, sem querer, e nem poderíamos, menosprezar ou desprezar esses estudos. A perspectiva, porém, para penetrar na profundidade das fontes franciscanas deverá ser outra. Assim como não se descobre com seriedade a realidade do que seja o demônio, olhando para a história ou pesquisando nos livros, nem conseguiremos ver a realidade do espírito pelo fato de, abrindo anatomicamente o cérebro, querer constatá-lo, ou ainda querer esgotar ou tocar no essencial do que seja a experiência amorosa, reduzindo a explicação pelo que ocorre com as sinapses no cérebro. Do mesmo modo, não atingiremos o essencial das fontes franciscanas, em apenas aproximando-se com o olhar historiográfico dos dados e fatos apontados cientificamente. Assim, analogamente, claro que é importante o conhecimento da historiografia,
da língua hebraica e grega, da compreensão da cultura judaica da época de Cristo e dos tempos posteriores, nos quais os textos do Novo Testamento foram escritos, inspirados pelo Espírito. Mas tudo isso, por mais relevante e significativo que seja, ainda não toca no essencial do acesso à realidade mesma do texto-fonte, dos evangelhos e dos textos do Novo Testamento. Os estudiosos da época de Cristo, os doutores da lei, ao menos a grande maioria deles, apesar de todo o conhecimento das Escrituras em sua língua materna, e, portanto, dominando toda a historiografia, não só pelo estudo, mas vivenciando desde a infância a rica tradição judaica que apontava e preparava para a vinda do Messias, não conseguiram reconhecer em Cristo o Messias diante deles, pregando e operando milagres. Para aproximar-se da fonte, de um texto-fonte, é preciso uma relação peculiar, graciosa com a própria fonte, para que uma abertura se dê, se instaure, e então o milagre da revelação possa encontrar uma total disponibilidade de acolhida naquele ou naquela que, sedento, aproxima-se da fonte para beber, para experienciar e não apenas para ter mais informações sobre isto ou aquilo. Muitos de nós, franciscanos e franciscanas, mantemos uma relação de distanciamento das fontes franciscanas. Muitas vezes sequer sabemos que elas existem. Ou, se sabemos, nunca tivemos a motivação de ter acesso, de buscá-la. Talvez tenhamos uma imagem de São Francisco muito devocional. Talvez nossa admiração e amor por Francisco ainda não chegou a ter uma familiaridade com o modo de ser do próprio Francisco. Talvez só conheçamos Francisco de ouvir dizer, quer dizer, como grande santo, o que mais se aproximou de Cristo, o Francisco dos pobres e que recebeu as santíssimas chagas do Senhor. Talvez tenhamos um preconceito de que ter acesso às fontes franciscanas seria reservado apenas para intelectuais. Como amar o que de fato não conhecemos? E como conhecer verdadeiramente aquilo que não amamos? Oh, como é gostoso, amável e aprazível desvendar o mistério da pessoa amada, porque quanto mais conhecemos, mais razões teremos de amá-la. Vamos, pois, existencialmente, espiritualmente, nos inclinar, nos abeirar à beira da fonte para beber da pureza de suas águas que jorram para a vida eterna. Conhecemos o pensamento de São Francisco? Temos familiaridade com suas palavras, com a forma como fala, pensa, vive, reza, prega? Conhecemos como o Senhor visitou Francisco, desencadeando o início de seu itinerário espiritual do seguimento de Cristo? Como Francisco correspondeu com sua obediência concreta frente às visitas do Senhor, tornando-se seu discípulo? Como Francisco, em suas orações, se relacionava especificamente com o Pai, com Cristo e com o Espírito Santo? Como Francisco se relacionava e, diante de dificuldades e desafios, orientava seus frades? Como Francisco vivia a tensão entre a vida eremítica e a vida apostólica em sua própria vida e na fraternidade dos frades? Como se deu o relacionamento espiritual de Francisco e Clara e com o surgimento da vida de clausura
das damas pobres de São Damião, as Clarissas. Como surgiu e se estabeleceu a Ordem Terceira, a nossa Ordem Franciscana Secular. Como e por que leigos e leigas se sentiram chamados a viverem o carisma franciscano em suas próprias casas. Como Francisco acolheu, orientou e se posicionou sobre isto, comunicando o essencial da vida franciscana secular. Como Francisco e sua fraternidade primitiva se relacionavam com a igreja instituição, com seu poder temporal e muitas vezes tão pouco espiritual. Como e por que, mesmo diante da inautenticidade espiritual de muitos sacerdotes, da hierarquia da igreja, como ocorre em toda época, como na nossa, como e por que Francisco e a fraternidade primitiva não se mostraram reivindicando postos na hierarquia da igreja, mas permaneceu na origem como um movimento, uma ordem laical. As fontes franciscanas são apenas dados, documentos que revelam um passado imemorial, glorioso de São Francisco de Assis e da fraternidade primitiva, com os grandes feitos dos primeiros frades de 8 séculos atrás, sem manter nenhuma relação atual, viva, real com o hoje de nossa história? Claramente, as fontes não determinam este modo de se relacionar com o que ela evoca, convoca, mas, ao contrário, fonte instaura aqui e agora a mostração do mistério de Deus, da graça. É preciso, então, compreender o que significa fonte em fontes franciscanas, para poder determinar uma atitude, uma postura existencial ou espiritual frente a esses questionamentos. Fonte significa origem, proveniência, o surgir de algo em seu nascedouro, na pureza do princípio disto que brota. Fonte pode significar um olho d'água, uma nascente que surge, minando do solo quase imperceptivelmente, mas tão constante e tão abundante na sutileza e simplicidade de um fio de água borbulhando que, jorrando sem cessar, doa-se completamente, formando rios, grandes braços de águas quilômetros à frente. Fonte, pois, fala de origem de algo que subitamente, gratuitamente, aparece doando-se. Fonte é nascente, nascedouro. Então, fontes franciscanas, no plural, fala de diversas intervenções da graça de Deus jorrando nas existências de Francisco e da fraternidade primitiva, de Clara e suas irmãs, dos terceiros e terceiras que se deixaram conduzir pela fonte, pela água viva do Espírito, no seguimento de Cristo pobre, humilde e crucificado em direção ao Pai, no serviço aos irmãos e irmãs. Essa fonte é a origem de uma experiência. Melhor é a introdução, inserção na experiência do seguimento de Cristo, na imitatio Christi, na conformatio Christi. Essa fonte é, pois, mistério da graça de Deus irrompendo, borbulhando, comunicando com gemidos inefáveis na vida daqueles e daquelas que, com isso, acolheram a graça do carisma franciscano. O protagonismo, pois, não é de São Francisco e de seus primeiros santos frades,
de Clara e das primeiras santas clarissas, nem o protagonismo está na radicalidade dos primeiros santos e santas terceiros que em suas casas viviam uma vida de penitência, de oração e de caridade. Sendo assim, é saudável purificarmos nosso olhar para São Francisco e os santos e santas franciscanos. A fonte não é São Francisco, nem a fraternidade primitiva, nem Clara e suas irmãs, nem os terceiros e terceiras que viviam em suas casas a radicalidade da espiritualidade franciscana. A fonte é a Trindade, o próprio Deus. É o santo modo de operar do Espírito, num modo muito singular, denominado espiritualidade franciscana, que nos faz caminhar pelo caminho do Cristo pobre, humilde e crucificado, em direção ao Pai, realizando sua vontade na fraternidade universal. Francisco, por exemplo, não sendo o protagonista, mas sim o próprio Deus, ele nos ensina hoje a nos abrir para essa ação santificadora e carismática do Espírito, o ministro geral da ordem. Ao sentir essa presença de Deus aproximando-se dele, visitando-o, Francisco soube cultivá-la. Como alguém que, descobrindo em sua propriedade um olho d'água, com alegria e disposição, põe-se a retirar os obstáculos, para que a água jorre com mais abundância possível. Assim torna-se um bom instrumento do Senhor. A fonte passa por ele com tal transparência que, às vezes, muitos creem que ele é a fonte. Então, todo o movimento franciscano do primeiro século, a partir do itinerário espiritual de Francisco, individualmente, até a chegada dos primeiros irmãos, do nascimento da fraternidade primitiva e da longa história posterior até nós, 8 séculos, né, foi obra de Deus. Deus operando, agindo neles, por eles e com eles. Se a fonte fosse a pessoa de Francisco e de todos que se destacaram no primeiro século de franciscanismo, então as fontes franciscanas seriam apenas um rico documento para conhecimento da história do passado. Não teria nada a nos dizer hoje, a não ser como informação erudita sobre a história do franciscanismo. Não podemos repetir o passado. Vivemos em outro tempo, com 8 séculos de distância. Cada um de nós tem uma história pessoal, uma singularidade existencial muito diferente de Francisco e de seus companheiros. Mas aqui tem uma sutileza importante de perceber. O movimento franciscano, não sendo de Francisco, mas suscitado por Deus em Francisco e nos seus companheiros, revela uma multiplicidade de modos possíveis de ser e viver o carisma franciscano. A fraternidade primitiva não é uma uniformização, uma padronização de uma imitação mais ou menos perfeita de Francisco. Cada um tem sua singularidade, um jeito próprio de viver o mesmo carisma. Egídio, Clara, Junípero, por exemplo, poderíamos até falar de uma espiritualidade egidiana, clariana, juniperiana, dentro, quer dizer, como explicitação e modo de viver próprio à espiritualidade franciscana. Mesmo um Frei João que, por simplicidade autêntica, quer imitar Francisco mesmo em seus gestos, aprenderá que nessa sua radicalidade autêntica, sem ser artificial ou postiça, só conseguirá fazendo desde sua singularidade. Uma imitação que, pouco a pouco, libera a própria identidade. Mas se a fonte das fontes franciscanas
não são os próprios franciscanos e franciscanas, mas o próprio Deus que mobilizou com pura graça o jorrar de dons e carismas para a igreja, então essa nascente, esse nascedouro, não surgiu e morreu há 8 séculos. Essa fonte continua a jorrar, a borbulhar com gemidos inefáveis dentro de nós, a partir do nosso batismo. O contato com as fontes franciscanas, com a espiritualidade franciscana, deveria fazer-nos reconhecer esses sinais, renovando o nosso batismo, escutando o Espírito que em nós deve e quer dizer Abba, papai, painho. Essa intimidade com Deus, essa certeza de sua existência, deveria qualificar nossa vida para um viver atento à vida de Cristo em nós, tornando-nos franciscanos e franciscanas, buscando verdadeiramente espelhar o rosto de nosso Pai seráfico em nossa vida. Isso costuma ser dito de forma vaga, abstrata, como uma verdade que todos conhecem e repetem, mas raramente se pensa com seriedade, radicalidade e consciência das perigosas implicações disto na vida do cristão, do franciscano ou franciscana. O que estou dizendo, portanto, é que as fontes franciscanas são tão atuais e novas como há 8 séculos. O espírito que possibilitou e doou a experiência do carisma franciscano para Francisco e seus companheiros ainda vive e atua na igreja e espera que possamos retirar os obstáculos para a graça, o olho d'água, poder brotar e mudar a nossa vida. Que possamos, em nossa vida franciscana, deixar transparecer essa fonte de água viva para todos aqueles que encontrarmos. Fonte, em sendo origem, nascente, nascedouro, ela é princípio. Ela abruptamente surge, irrompe, aparece, manifesta-se, revela-se. É pura doação. Ela jorra água límpida, pura, casta e bela. Tudo ao seu redor recebe vida. Tudo é vivificado, reanimado. A paisagem verdeja e as flores cantam com suas diversas cores. Mas fonte, como origem, princípio, não é começo, início, como primeiro de uma série, de uma sequência linear de causa e efeito, de uma coisa sucedendo a outra. Se assim fosse, como disse há pouco, as fontes franciscanas não teriam sentido existencial ou espiritual, mas apenas historiográfico, de registro histórico do que aconteceu. Mas fonte, bem entendido, conserva seu valor e importância existencial ou espiritual, porque o que a fonte traz, jorra, pode e deve ser bebida apropriada na vida, fazendo reviver, repetindo o mesmo numa outra forma. Isso significa que fonte como origem é princípio que perdura e se prolonga no tempo, mantendo, preservando o mesmo vigor que vigorava desde seu nascedouro. Outra palavra para expressar isto talvez seja experiência. Experiência e não vivência. Vivência pode possibilitar um equívoco de compreensão do fenômeno, como se o protagonismo fosse do homem ou mulher que vivencia. Daí a coisa pode levar ao subjetivismo, ao devocionismo, e então perdemos o sentido originário do que acontece. Experiência, ao contrário, aponta para um acontecimento que atravessa o homem, e por isso ele experimenta, ele vivencia. O homem, a mulher não dominam, não controlam a experiência.
o homem ou mulher, não conduzem a experiência, mas antes são conduzidos, atraídos, seduzidos, transformados pela experiência. O que o homem e mulher podem fazer é se dispor à experiência, retirando os obstáculos que prejudicam ou impossibilitam o advento do que pode advir, e então promover o acontecimento de uma experiência, quando, como e onde ela inesperadamente vir. Essa experiência é o encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo pobre, humilde e crucificado. Experiência, pois, como patos, como paixão que sobrevém sobre o homem e então modifica toda a atmosfera que o circunda e ele mesmo. Assim, a experiência afina o homem para isto que se mostra para ele gratuitamente. Esta experiência, com isto que rompe, que surge, que brota como o inesperado, o totalmente outro, seduz, atrai, conduz a um apaixonamento, a um envolvimento existencial ou espiritual cada vez maior e mais intenso. A Legenda dos Três Companheiros, uma das biografias de Francisco, nas fontes franciscanas, fala das visitas do Senhor. Isso é tremendamente significativo. A iniciativa sempre é de Deus. É Deus quem escolhe, quem chama, quem age, quem seduz, quem atrai. Francisco teve apenas a sensibilidade para deixar-se fazer a experiência em e com Deus. Desse contato com a fonte da vida, desse encontro com o Senhor, que foi sendo revelado pouco a pouco, a cada visita se dava uma maior intimidade, uma melhor compreensão de quem é essa voz, essa presença que o acompanha na vida, na existência. A voz do Senhor vai ganhando corpo com a convivência com os leprosos e a experiência de esmolé, e ganha rosto no crucificado de São Damião. Só depois, no eremitério de Santa Maria dos Anjos, na Pociúncula, que, escutando o evangelho do envio dos apóstolos, Francisco compreende a missão da pregação itinerante, da vida apostólica. Como sempre, imediatamente corresponde às visitas do Senhor, suas revelações, e agora, pregando publicamente a vida evangélica que já vivia, era feito por essa experiência. Entre o eremitério, leprosários, pregação, o Senhor vai trazer Bernardo, Pedro, Egídio. Surge então a fraternidade como fruto da experiência com Cristo e da obediência às visitas do Senhor. A voz que evoca uma presença que o visitava, o conduziu à experiência eremítica. Essa mesma voz se faz corpo nos leprosos e na experiência de pedinte. Essa mesma voz, acompanhando-o no cuidado do corpo dos leprosos, o conduz à igrejinha de São Damião. A Legenda dos Três Companheiros diz que Francisco, um dia, caminhando em direção aos leprosos, escuta novamente a voz do Senhor, pedindo-lhe para que entre na igreja de São Damião. Francisco, como sempre, obedece. E em oração, na igrejinha em ruínas, descobre o rosto dessa voz que o visita no crucificado de São Damião, que fala-lhe, dando-lhe a missão de restaurar sua igreja. Essas visitas do Senhor, através de sua voz, que atrai Francisco aos eremitérios, às grutas,
que se revela no corpo dos leprosos, que o conduz à igrejinha de São Damião e revela-lhe seu rosto. A voz de Deus é o seu verbo, sua palavra, Jesus Cristo, que se mostra como o crucificado. É a experiência com essa voz, com o Cristo crucificado, que é o espírito da fonte em fontes franciscanas. Essa experiência paulatina do encontro com Cristo perfaz a espiritualidade franciscana em Francisco de Assis, continua conduzindo a Santa Missa no eremitério de Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, escutando na liturgia da palavra o evangelho do envio dos apóstolos, exigindo pobreza, disponibilidade, total desnudez, compreende, em mais uma revelação, que a restauração da igreja não se dá ou não se realiza apenas nos eremitérios, nos leprosários, mas também através do comunicar e partilhar da experiência da fé crística na pregação itinerante. A voz do crucificado, escutada desde o silêncio da vida eremítica, animada no corpo ferido dos leprosos, revelada como Cristo crucificado, ressuscitado no crucifixo de São Damião, agora, na pregação itinerante, na vida apostólica, essa voz, esse corpo, esse rosto ganharão pés e voz disposta e disponível na voz e no corpo de Francisco para anunciar o reino de Deus. Assim, como consequência dessa escuta e de se deixar afetar pela mesma experiência de Francisco com Cristo, surgirá a fraternidade dos primeiros frades, das clarissas e da ordem terceira, de leigos e leigas que desde suas casas levam uma vida de penitência, oração e caridade. Fazer a leitura espiritual das fontes franciscanas é espiar nos textos fontes para ver como o carisma franciscano ganhou corpo na vida de Francisco e de cada franciscano e franciscana do primeiro século de franciscanismo. Leitura espiritual é leitura existencial. É uma leitura na qual visamos uma apropriação do espírito. Apropriação, tornar próprio. Não da letra e das informações históricas, mas do espírito. É uma leitura na qual buscamos colher e recolher uma possibilidade de ser, uma possibilidade de existir, um modo de ser, um modo de existir. Na leitura espiritual ou existencial, almejamos nos situar na mesma atmosfera do espírito, da existência, para que a experiência lida possa acontecer conosco. O decisivo, portanto, não é ler para procurar saber mais informações sobre Francisco e o franciscanismo. O decisivo é se reconhecer na experiência descrita nas fontes franciscanas. A experiência de Francisco e dos primeiros franciscanos e franciscanas é uma experiência fontal com a experiência do Evangelho, da Boa Nova anunciada por Cristo. Ler espiritualmente ou existencialmente as fontes franciscanas é conquistar uma atitude contemplativa de querer lutar corpo a corpo com tudo que se mostra como obstáculo ou retardamento do seguimento de Cristo. Nesse modo de ler as fontes, buscamos fazer o exercício de nos abrir para esta experiência que se mostra nos textos fontes. Isso pressupõe que já fomos agraciados pelo carisma franciscano. Quer dizer, fomos afetados por esta experiência que conforma um modo de discipulado de seguimento de Cristo. Por isso que, ao ler as fontes franciscanas, mesmo que o lido nunca tivesse sido por nós conhecido,
ou mesmo que estejamos lendo pela primeira vez um texto das fontes franciscanas, não será estranho se, apesar disto, nós possamos ter a experiência de que já sabíamos disto, mesmo antes da leitura. Ou mesmo se não soubéssemos ler, só em escutar a leitura reconheceríamos o que o texto-fonte mostra. É esta experiência do carisma que nos conduz e é precisamente ela que faz nosso coração dilatar e sentirmos um entusiasmo em teosmos, entusiasmo do divino, Deus dentro da existência, né? Entusiasmo, uma jovialidade alegre ao ouvir isto ou aquilo das fontes. É o Espírito de Deus que, comunicando-se com o nosso espírito, faz com que sintamos esse reconhecimento, essa identidade, essa alegria extasiada por querer saber e transformar em vida, em existência, isto que lemos nas fontes. Que toda a família franciscana, particularmente a ordem franciscana secular, possa sempre se renovar a partir do estudo sério com as fontes franciscanas, aprendendo a conhecer cada vez mais o nosso modo de ser franciscano, não apenas a partir de devoções ou de ouvir dizer, mas da experiência de vida e palavras de nossos irmãos e irmãs do primeiro século franciscano, estudando e rezando individualmente e em fraternidade os textos das fontes franciscanas. Que as fontes franciscanas sejam o caminho do retorno à origem, à fonte do devocionismo à vida de penitência. Que nosso Pai Seráfico, São Francisco de Assis, nossa Mãe Santa Clara e todos os santos e santas da ordem franciscana secular, nossos irmãos e irmãs de profissão, possam interceder a Deus por cada um de nós, por nossas fraternidades e nossa OFS do Brasil e do mundo. Amém. Assim seja. Paz e bem a todos e a todas.